E o João Martins falou algo que pegou a gente um pouco de surpresa sobre o Flaco Lopes, coisa que a gente não sabia. Ele foi perguntado sobre o Flaco, sobre essa melhora do Flaco, né? Foi convocado para... Treinou com o Messi, né? Passou uns dias com ele também, deve ter Foi ajudado. para a seleção. Mas eu queria começar por Palmeiras e Internacional, porque o senhor também estava um pouco neste clima um mês atrás. Um mês atrás, nós estava como? Um mês atrás nós estava assim, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Palmeiras, aqui ó. Foi na época da eliminação pro Corinthians na Copa do Um Brasil. mês atrás nós estava como? Eliminação é a prova que Palmeiras perdeu a cabeça fria, está à deriva com Abel. Um mês atrás, o chat estava como? Assim, ó. Os influenciadores do Palmeiras, um mês atrás. Honestamente, só para conversar, quanto tempo uma crise tem que durar para a gente considerar ela uma crise? Crise. Porque crise de 4 jogos não existe, crise de 3 semanas não existe. Crise é a do Vasco, que tá um tempão. Crise é a do Galo, o Galo tá em crise. Crise é a do Grêmio, do Inter. Pô, isso é uma crise. Jogar mal e readaptar o time, ainda mais quando você perde o Richard Rios, você perde o Endrick, é normal você precisar de um tempo para mexer e tal. Mas é impressionante como no Palmeiras as coisas rapidamente se incendeiam. Minha teoria é porque o Palmeiras, como ele caiu algumas vezes, o torcedor tem pouca tolerância à dor. Sabe assim? Eu acho que quando começa a dar sinais de que a coisa está desandando, o pessoal já... Que era a torcida do amendoim que o Filipão falava. Mas há um mês atrás, e assim, é impossível você sair de uma crise tão rápido. Né? E o Palmeiras jogou bem. Chegou a ver o jogo do Verdão, Canidinho? Senão eu vou mostrar para vocês. Não, vi sim. E é óbvio que a torcida, eu acho que também leva em consideração o momento do clube, que, pô, é um clube no sentido geral, bastante em alta aí nos últimos 8 anos, 9 anos, pode esticar. Então, é mais fácil o torcedor, quando a expectativa está lá no alto, né, é mais fácil o torcedor se decepcionar. E eu acho que foi isso que aconteceu algumas vezes, além do fato bem particular da torcida do Palmeiras também ser um pouco mais propensa a revoltas, a chutar o balde, a reclamar, que é a tal lá, a turma do amendoim, que era antes um setor específico, mas é um pouco do comportamento também do palmeirense como um todo. E, cara, eu acho que não vale a pena aqui a gente recuperar o que a gente discutiu. Eu acho que a gente pode falar mais uma vez de como o Abel se reinventa, entre aspas. Conseguiu. Né? Mas como ele conseguiu, mais uma vez, transformar o Palmeiras. Eu acho que a mexida mais sensível é a dupla de ataque. É o fato de você ter agora um Flaco jogando atrás do Vitor Roque e um Flaco que não faz gol nem dá assistência, mas joga uma barbaridade no primeiro tempo, como todos vêm jogando, né? O Vitor Roque também cresceu muito de produção. Total. E bastou, às vezes, uma mudança ali mais sensível ali no time para dar o clique de novo e o torcedor já ter a sensação de que o Palmeiras vai estar firme no Brasileiro, disputando, pode perder para o Flamengo, pode perder na Libertadores porque é mata-mata, mas agora o Palmeiras, eu acho que compete passando mais segurança para o seu torcedor. Acho que essa é a principal mudança. O meu ponto lá atrás, naquele mês, era que a gente devia dar mais um voto de confiança no Abel. Eu disse Endrick agora há pouco, queria dizer Estevão, mas Endrick também. Ele também perde o Endrick, também é obrigado a se reinventar. Depois ele perde o Estevão, também é obrigado a se reinventar. Perde o Richard Rios. Eu falava, dá um voto de confiança pro Abel, porque ele conseguiu. Quando ele perdeu o Danilo lá atrás, o Danilo jogando no Botafogo, ele é monstro. Ele também foi obrigado a reinventar o time. Então, assim, dá um voto de confiança porque ele consegue. E aí, o que eu fiz? Eu esperei alguns jogos. E agora, nesse jogo contra o Inter, que foi um massacre, mas uma massa, assim, uma coisa constrangedora. Falei, cara, vamos ver o que aconteceu. Vamos olhar o posicionamento do Palmeiras, como era e como ficou. E se a gente consegue perceber alguma coisa. A ideia de que o Vitor Roque está jogando atrás do Flaco, ela não é verdade. A gente tem a sensação que o Flaco é o centroavante, mas ela não se traduz na hora que você usa o posicionamento médio. Então eu fui pegar o posicionamento médio do Palmeiras de agora, fui pegar o do Palmeiras e Mirassol, quando o Palmeiras empatou com o Mirassol em casa, e fui pegar também até a do Arsenal, que é o nosso time meio do Canedo, que joga num 4-3-3 clássico. Então vamos olhar primeiro, olha só o posicionamento médio, que coisa mais interessante, que coisa louca de Palmeiras e Inter no dia 13 de setembro. Repara que o Vitor Roque e o Felipe Anderson, que eu botei a bolinha ali, o 9 e o 7, eles são quase uma dupla. Eles jogam muito próximos um do outro. Ó. O Vitor Roque volta tanto quanto o Felipe Anderson, às vezes. Eles jogam muito, tem uma dupla. O Abel organizou o time de forma que um está sempre perto do outro. Quem é a dupla do Flaco? É o Facundo. Ele fica lá perto. Ó. O Flaco ainda cai mais pelo meio, mais como centroavante, né? O Vitor Roque joga bem mais aberto na esquerda.
E ali embaixo você vê que o Aníbal e o Lucas também formam a dupla de volantes. Com o Lucas Evangelista um pouquinho mais para frente e o Aníbal como defensor oficial da defesa, quase um terceiro zagueiro. O Piquerez e o Kelvin jogaram um pouquinho mais adiantados, mas essa é uma posição normal dos laterais do Palmeiras de sempre. Às vezes eles ficavam um pouquinho em cima da linha ali na posição média, às vezes um pouquinho mais para frente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então assim, o Aníbal jogando ali não é novidade, é o que o Aníbal já vinha fazendo, defendendo a zaga. Os laterais não é novidade. O 30, que é o Evangelista, ele está um pouquinho mais atrás do que o Richard Rios jogava, mas o que muda mesmo é o ataque. São 4 caras jogando no ataque, o Vitor Roque muito perto do Felipe Anderson e o Flaco muito perto do Torres. Fala, mas como é que era antes então? Cara, antes eu vou botar para vocês o Palmeiras e Mirassol. Quer que amplie um pouco, chat? É melhor, né? Às vezes vocês estão vendo no celular. Vou ampliar um pouquinho. Esse é o Palmeiras Inter da esquerda do 4-2-2-2, que tem o 9 e o 7 juntos e o Flaco e o 17 juntos. Olha como era o 4-3-3 contra o Mirassol. Olha onde era o 9, lá na frente, com o Flaco no banco. Lembra que eles não jogavam juntos. O Flaco era sempre opção, é isso. Era juntos. Sempre opção, entrando aos 15, 20 do segundo tempo e para ver se acontecia alguma coisa no lugar do Vitor Roque, que estava produzindo menos. É isso aí. Tá aí, refutador. Era sem Flaco. Então era o Vitor 9 lá na frente do centroavante. Olha o posicionamento médio dele lá em cima, perto da área, bem mais longe do que ele está agora. O Facundo aberto na direita e o Felipe Anderson aqui, mas era quase um meio campo. Né? Eles estavam jogando meio campistas que caíam para a ponta, os dois laterais na mesma posição. Olha o 5 ali defendendo a área mais ou menos no mesmo lugar, então não mudou. O Richard Rios um pouquinho mais na frente em relação ao 30 hoje, que é o Lucas Evangelista. Mas o Flaco ficava lá, o Vitor Roque lá em cima, e o Flaco entrava no lugar do Vitor Roque, muitas vezes. A ideia do Abel foi fazer esse 4-2-2-2, que ele encontrou rápido, e que os jogadores jogam muito perto um do outro. O Felipe Anderson e o Vitor Roque ali na esquerda, e às vezes o Piquerez também, então às vezes tem 3, se você quiser fazer 3, você pode fazer 9, 7, 22, e o Flaco com o 17 e o 12, você tem trio, você tem triângulos jogando nos dois lados, e o Palmeiras criando muito pelo meio também quando abre esse espaço. O Abel conseguiu, pessoal. O Abel conseguiu. De novo. Tem um ponto aí agora que dentro do próprio elenco do Palmeiras, quem vão ser os atacantes reservas? Bruno Rodrigues está voltando, mas Voltou. será que ele é esse cara? Porque não tem também, né, outro atacante agora, né? Quando talvez a sequência aí de jogos foi exigir que Vitor e Flaco sejam poupados mais vezes, ou até, eventualmente, se um deles ficar suspenso, lesionado. Quem serão esses atacantes? Porque o Palmeiras contratou tanto ponta, os outros atacantes são meio que pontas, né? O pessoal alguém tá me falando que eu fui um crítico, um dos maiores críticos do Vitor Roque. Não, maiores não. Eu só falei que estava faltando, às vezes, o básico, erro muito de fundamento. Eu tenho certeza que eles pegaram ele para conversar lá no CT. O Abel falou disso. Eu falei muito da parte mental do Vitor Roque, de confiança. E quando o Vitor Roque foi tirado ali de cima e veio para cá, sem a obrigação de ficar jogando de centroavante, se acotovelando com o zagueiro, ele melhorou. O Canedo vive falando que ele não é esse centroavante 9, cotovelo na cara do zagueiro subir de cabeça. Ele é pequeno. E aí acertar a posição dele, ele melhorou muito, meu. Melhorou. Mas ele provavelmente foi chamado lá, viu, para conversar, para treinar. Não fui eu, não. Só falei que estava faltando, que ele estava entregando pouco, e estava mesmo. Tanto que todo mundo reconhece, ele reconhece. E agora melhorou. O passe do Felipe Anderson também, a gente falou que estava faltando, melhorou muito. O passe do Felipe Anderson pro gol do Vitor Roque foi tão genial que o Vitor Roque domina errado, que ele não estava esperando, ninguém estava esperando. O posicionamento do corpo do Felipe era de quem ia bater no canto de lá do goleiro. Ele vem com o movimento do chute e toca pro lado, o Vitor Roque até domina adiantado, porque também não estava esperando, um baita passe. E a jogada do Flaco Lopes no gol lá, pelo amor de Deus, parecia o De Bruyne, cara, que isso. É um Kaká. Drible na diagonal, segurou, sim. Deu um balãozinho, você tá maluco. Jogou demais. E eu peguei também aqui, Canedinho, só para terminar de ilustrar, como joga um 4-3-3 clássico, que é o nosso Arsenal. Se você for pegar o Arsenal, olha lá o 10, o 14 e o 20, não tem erro. Né, como jogam sozinhos lá em cima. É de mano. É o Gyökeres se acotovelando com os zagueiros, servindo às vezes de isca. O Noni Madueke e o Eberechiese no mano. Leva pro fundo, vai pro drible, vai pra dentro, mas isso é um 3-3 clássico. Olha como quando é saque e Martinelli é a mesma coisa também. Né? Não muda. A estrutura do Arsenal é essa aí. Tá aí, isso aqui é muito diferente. Então é um 4-2-2-2 mesmo, com jogadores jogando muito próximos, com ajuda sempre, então com o Facundo ultrapassando o Flaco, com o Flaco ultrapassando o Facundo, com o Vitor Roque trabalhando com o Felipe Anderson, com o Piquerez ali enchendo o saco também, passando, atrapalhando a zaga, com o Kelvin apoiando bastante. Ele conseguiu, deu certo. Vai ganhar do River Plate? Não sabemos, pode ser que não ganhe do River Plate, pode ser que dê tudo errado de novo, futebol é louco, mata-mata é difícil, mas que valeu a pena dar um voto de confiança para o Abel, valeu a pena dar um voto de confiança para o Abel. Que foi viajar, ganhou 2 dias de folga, alguém vê algum problema nisso?
Eu vi que reclamaram, né, que ele não deu treino, mas geralmente não é ele quem dá treino, né? O João Martins, ele explicou, você viu a explicação do João Martins? Ele disse que eles têm um acordo, Não. por todo mundo morar em Portugal e para a família da maioria deles está em Portugal, eles têm um acordo que em uma data FIFA por ano eles podem esticar a folga. Então eles pegam 2 dias a mais. Em uma data FIFA por ano eles vão revezando. E essa era a vez do Abel, a próxima data FIFA é a vez do João Martins, ele também vai ficar 2 dias a mais. Só isso. Qual o problema, cara? Qual o problema? Não, Problema tendo nenhum. jogado só sábado, né? Problema nenhum. E o João Martins falou algo que pegou a gente um pouco de surpresa sobre o Flaco Lopes, coisa que a gente não sabia. Ele foi perguntado sobre o Flaco, sobre essa melhora do Flaco, né? Foi convocado para Treinou com o Messi, né? Passou uns dias com ele também, deve ter ajudado. a seleção. O Flaco Lopes é um exemplo claro da paciência que é preciso ter para um clube formador. Ele chegou com 21 anos da Argentina, tinha passado por algumas dificuldades familiares, chegou num elenco vencedor, num elenco que sabia o que era ganhar, e ele com 21 anos apareceu aqui com muita coisa para aprender. Aqui a questão é que num clube como o Palmeiras, ou num clube como quem quer ganhar tudo aqui no Brasil, é difícil ter essa paciência, é muito difícil esperar que um jogador amadureça, que um jogador aprenda, que um jogador passe por erros. E o Flaco Lopes passou por muitos erros, tanto como jogador como profissional. Essa a gente não sabia. Como jogador, a gente cansou de ver, certo? Como jogador, a Pelo gente visto é viu, da noitada, né? dia sim, dia não. Mas essa parte aqui é nova. Abel, volta logo antes que o João Martins dê mais munição para nós, hein? Ele nos últimos 8 meses, 9 meses, fez ali e conseguiu, primeiro, deixar de levar multas. Opa, levar multa. Vocês sabiam, chat? Vocês sabiam que ele pagou caixinha? Vocês sabiam que ele financiou o Chega churrasco? atrasado. Eu não sabia que ele tinha financiado o churrasco. Todos os meses o clube ficava-lhe sempre com uma parte do ordenado, porque é de personalidade, não somos todos iguais, há pessoas que são mais diurnas, outras noturnas e ele tinha algumas dificuldades nas primeiras horas da manhã. Vocês sabiam que o Flaco não é uma morning person? Muitas vezes dormia no CT e demorava a descer, porque, por exemplo, Que ele morava no CT, é verdade. Muitas vezes ele dorme no CT, às vezes antes do jogo ele ainda tá no CT, não sei se ele tá morando lá ainda, mas ele não conseguia acordar. Por que será, hein? eu detesto trabalhar à noite. À noite é para dormir, e há pessoas que gostam de estudar à noite, por exemplo. Não somos Estudar, né? O pessoal estuda muito à noite, né, chat? Jogador de futebol ele estuda muito à noite, né, Canedo? Ele tá com a ironia em dia, né, em relação ao Abel, né? Eles estão bem similares, assim, tá batendo um com o outro aí. O deboche tá na testa. Aqui, ó. Então o pessoal costuma estudar, o jogador, ele estuda muito à noite, ele passa às vezes a noite orando também. todos iguais. E demorou ali. Nunca mais aconteceu, porque ele aprende, não é? O clube ia-lhe ao bolso. E ele felizmente conseguiu aprender. E nós, Flaco, é só 10 minutos, 10 minutos. E eu, professor, eu faço o esforço, mas é difícil. Mas felizmente passou. Mas isto é a idade, é o processo de crescimento. E que muitas vezes ele, não sei, tem mais 7 quilos de massa muscular. É um processo. Ele era ectomorfo, muito magrinho. Tinha só pele e osso. E são coisas que demoram. E hoje o Flaco Lopes que nós vemos, nós não nos esquecemos do Flaco Lopes com 21 anos quando chegou, mas hoje todos nós notamos que é um jogador diferente, um jogador mais maduro, um jogador mais consistente. E o passado não era porque estava errado, era o processo de crescimento e maturação de um jogador de futebol que chegou com 21 anos da Argentina e que aos 24 agora já consegue ter a consistência e o rendimento. Porque se nós o fôssemos buscar aos 24 anos agora, o Palmeiras já não tinha dinheiro para ir buscar o Flaco Lopes. Bom ponto, é verdade. Se fosse agora, se ele estivesse metendo 40 gols no ano, 30 gols no ano, ele ia custar muito mais caro. Então eles apostaram, eles viram potencial. Legal, gostei. Foi sincero. Curioso os empresários que ele falaram que não, né? Quando ele foi comprado, ele já foi a maior contratação da história do Palmeiras. Ele custou quase 10 milhões de euros. E ele teve muito tempo, é isso, né? Eu acho que também uma hora a paciência esgotou. Poxa, é muito jovem e tal, mas ele chegou em 2022. E é o Palmeiras. Não foi em 2022, gente? Então, sim, é muito tempo até começar a render, mas que bom, tá aí rendendo e ainda pode entregar muito ao Palmeiras, como ele já entregou esporadicamente, né? Em situações talvez um pouco mais isoladas, mas ele aparecia e fazia os gols importantes. O problema é que agora, pelo visto, ele também está tendo boas noites de sono. Tá. Né? Parou de estudar à noite. É. Ele parou. Sei.